A origem da tragédia, proveniente do espírito da música, por Friedrich Nietzsche. Editora Cupolo, 1948. Tradução, notas e prefácio, por Erwin Theodor. Prefácio. Está fora de dúvida que o livro mais emocionante e característico de Nietzsche é Assim Falava Zaratustra. A obra, porém, que melhor externa a essência pessoal do jovem Nietzsche é este primogênito, A Origem da Tragédia. A tradução presente é baseada no primeiro volume das Obras Completas, publicadas pelo Nietzsche Archiv e por C.G. Naumann, Leipzig. A este livro acrescentou Nietzsche no ano de 1886, além do Ensaio de Autocrítica, explícitas palavras que não foram publicadas, mas que se encontram citadas nas páginas 27 e seguintes da introdução à Origem da Tragédia, escritas por Dona Elizabeth Forster Nietzsche para o primeiro volume das Obras Completas, publicado pelo Alfred Kroner Verlag em 1912. Para acrescentar a origem da tragédia, livro proveniente de experiências sobre estados estéticos de dor e alegria, tendo no fundo uma metafísica da arte. Ao mesmo tempo confissão de romântico, é quem mais sofre que exige mais profundamente a beleza, ele cria a mesma. E, finalmente, obra de juventude, cheia de coragem e melancolia juvenis. Experiências psicológicas fundamentais, com o nome apolínico, classifica-se a permanência arrebatadora no mundo imaginário e sonhado, no mundo da aparência bela, como redenção da realização. Com o nome dionisíaco, torna-se, por outro lado, ativa a realização sentindo-se subjetivamente a evolução, como o prazer intrépido do Criador que conhece, ao mesmo tempo, a fúria do destruidor. Antagonismo de ambas as experiências e dos desejos que as fundamentam. A primeira quer a aparência eternamente. Diante da mesma, torna-se o homem involuntário, calmo como o mar, curado de acordo consigo e com a existência. A segunda experiência impele à realização, ao desejo da evolução, isto é, à criação e destruição. A realização, intimamente sentida e apresentada, seria o trabalho contínuo de um descontente, arqui-rico, sempre tenso e sempre impelido, de um Deus que só pode sobrepujar a dor da existência por eterna modificação e mudança. A experiência como sua redenção conseguida a todo momento, mas apenas por alguns instantes. O mundo como consequência de visões divinas e redenções na aparência. A metafísica da arte contrapõe-se à concepção unilateral de Schopenhauer, que compreende a arte partindo não do artista, mas sim do preceptor, porque trazem-se a libertação e redenção no gozo do irreal, contrapondo-se, assim, à verdade, experiência de um indivíduo que sofre e desespera de si e sua verdade. Remissão na forma e sua eternidade, como Platão deve ter experimentado. Apenas este experimentou também na concepção a vitória sobre sua sofredora sensibilidade por demais irritável. A isto opõe-se o segundo fato. A arte compreendida, partindo do artista e principalmente do músico, a tortura do dever de trabalho como um impulso dionisíaco. A arte trágica, rica em ambas as experiências, é classificada como a confraternização do Apolo e Dionísio. A este fenômeno liga-se a maior importância por parte de Dionísio, mas este fenômeno se nega-se voluntariamente.
Isto significa a contraposição ao ensinamento schopenhaueriano da resignação como concepção trágica do mundo, contra a teoria de Wagner, pela qual a música seria o meio e o drama o fim. Desejo do mito trágico como ponto terminal, em que floresce tudo que deve desenvolver-se. Religião, quer dizer religião pessimista. Desconfiança contra a ciência, apesar de ser fortemente sentido o alívio que traz consigo seu otimismo atual. Alegria do homem teórico. Repugnância profunda pelo cristianismo. Por quê? A decadência do ser alemão atribui-se-lhe. Não se pode justificar o mundo senão esteticamente. Desconfiança contra a moral. Ela pertence ao mundo dos fenômenos. A felicidade da existência é possível somente como felicidade na aparência. O ser como a imaginação do que sofre na realização. A felicidade na realização é somente possível na destruição do verdadeiro, da existência, da aparência bela, na destruição pessimista da ilusão. Na destruição mesmo do seu mais belo brilho, atinge a felicidade dionisíaca o seu auge. Desde 1869 começou Nietzsche a preocupar-se com as ideias da origem da tragédia, e já nas conferências que pronunciou em 1870 no Museu de Basileia, o drama musical grego e Sócrates e a tragédia, encontramos a expressão provisória das ideias coligidas nesta obra. Publicou seu livro pela primeira vez em 1872, na editora E.W. Fritsch Leipzig, sob o título A Origem da Tragédia proveniente do Espírito da Música. Nova edição foi publicada em 1886, com o prefácio escrito em Sils Maria, sob o título A Origem da Tragédia ou Helenismo e Pessimismo. Segundo o costume atual, porém, leva esta tradução o primeiro título, apesar de nela se achar incluído o prefácio de 1886, Ensaio de uma Autocrítica. Não podemos separar esta obra do wagnerianismo, que, por essa época, foi preponderante do espírito de Nietzsche. A obra, como a conhecemos, pode ser quase chamada de fragmentária, pois o jovem Nietzsche desejou fazer vasto trabalho sobre os gregos, mas foi, por razões diversas, levado a modificar seu plano de trabalho, terminando o livro por uma apologia de Wagner. Já se encontram neste livro os prenúncios de sua filosofia posterior. O próprio Nietzsche o afirma na Vontade de Potência. Introdução. Minha filosofia: arrancar o homem da aparência, seja o perigo qual for, e nada de medo, mesmo com risco da própria vida. E será esta a fórmula que o leitor atento encontrará em toda a extensão da Origem da Tragédia. Diz Virgil J. Barbato em seu maravilhoso Nietzsche, Tendências e Problemas. A Origem da Tragédia é um manifesto cujo conteúdo preocupou o autor ainda durante a guerra. É, no entanto, cheio de considerações estéticas. Chamando o próprio Nietzsche em nosso auxílio, prólogo a Richard Wagner, A Origem da Tragédia, vemos que os leitores verão, caso lerem atentamente este livro, com que sério problema alemão nós nos preocupamos. Problema que, por nós, é colocado no centro das esperanças alemãs, como vértice e ponto de mudança. Podemos considerar a origem da tragédia como a experiência de fazer do espírito grego a força formadora do espírito moderno, sendo uma experiência plena de vontade e capacidade. Alois Riel, em seu livro Friedrich Nietzsche, tradução italiana, resumiu muito bem o conteúdo e o objeto de Nietzsche quando disse:
O nascimento da tragédia é uma metafísica da arte, que transforma a arte em metafísica, na teoria da autorreflexão atual do mundo através da arte. O próprio Nietzsche, que mais tarde rejeitou este primeiro grau de seu espírito, tem amor especial a esta obra, chamando-a mesmo de predileta, e classifica a sua obra no Ecce Homo, página 104, tradução de Lourival de Queiroz Henkel. O início é sobremodo singular. Pela minha experiência íntima, fora-me dado descobrir o único símbolo e paralelo que a história é dado possuir, tendo sido o primeiro também a conceber o maravilhoso fenômeno dionisíaco. Ao mesmo tempo, pelo fato de ter reconhecido Sócrates como um decadente, experimentara de maneira indubitável quão pouco o meu instinto psicológico estava ameaçado por qualquer idiosincrasia moral. A própria moral, considerada como sintoma da decadência, é uma inovação, uma particularidade de primeira ordem na história da consciência. Como passar alto, de um só pulo, em todos os dois casos, acima das conversas fiadas do otimismo contra o pessimismo. E, como ressoa pronunciador, após a segunda catástrofe mundial, o que Nietzsche continua dizendo na página 108 do livro mencionado. Eu anuncio o advento da era trágica. A arte mais sublime na afirmação da vida, a tragédia, renascerá quando a humanidade, sem sofrimento, tiver atrás de si a consciência de ter sustentado as guerras mais rudes e mais necessárias. Nada mais nos resta acrescentar senão o desejo de que esta tradução contribua para que Friedrich Nietzsche, tão caluniado e tão pouco compreendido, receba entre nós o lugar de destaque que merece entre os grandes pensadores de todo o mundo. Subi aos vossos navios. O que necessitamos é de uma nova justiça, e de nova libertação, e de novos filósofos. A terra moral é redonda também, e a terra moral possui os seus antípodas. E os antípodas também têm direito à existência. Há um mundo novo ainda por descobrir, e até mais de um. Aos vossos navios, todos a bordo, filósofos. A alegre ciência. São Paulo, em janeiro de 1948. Erwin Theodor. Ensaio de uma autocrítica. O que quer que sirva de base a este livro de duvidoso valor, deve ter sido uma questão de grande atração e importância, e, ademais, uma questão muito pessoal. Atesta-o a época em que foi escrito, apesar da qual foi escrito, o período turbulento da Guerra Franco-Alemã de 1870 a 71. Enquanto ressoava por toda a Europa o fragor da Batalha de Worth, encontrava-se o pensador e enigmático especulador, a quem cabe a paternidade deste livro, num canto qualquer dos Alpes, muito pensativo e preocupado, portanto, simultaneamente muito tranquilo e intranquilo, confiando ao papel suas ideias a respeito dos gregos. O fundo deste livro estranho e pouco compreensível, ao qual deve ser dedicado este prólogo atrasado. Ou epílogo. Algumas semanas após, ele próprio se encontrava sob os muros de Metz, ainda sem haver se livrado da interrogação que colocara a esta pretendida alegria dos gregos e da arte grega. Até que ele, afinal, naquele mês de tensão enervante, enquanto era discutida em Versalhes a paz, também se pôs em paz consigo. E, convalescendo lentamente de uma enfermidade que contraíra durante a campanha, pôde determinar em si mesmo a origem da tragédia proveniente do espírito da música. Da música? Música e tragédia? Gregos e música de tragédia? Gregos e a obra-prima do pessimismo?
A mais bela, mais invejada, mais sedutora maneira de viver dos homens que até o presente existiram: os gregos. O quê? Precisamente eles necessitavam da tragédia? E o que é mais, da arte? Para que arte grega? Fácil é adivinhar agora onde se colocará a grande interrogação no que concerne ao valor da existência. É o pessimismo necessariamente sinal da decadência, da ruína, dos defeitos, dos instintos cansados e debilitados? Como acontecia com os hindus, como sucede a nós, homens e europeus modernos? Existe, porventura, um pessimismo da força? Uma inclinação intelectual para o duro, o mal, o problemático da existência, proveniente de saúde transbordante, de plenitude de existência? Há, porventura, um sofrimento em virtude de superabundância? Uma valentia tentadora do olhar mais perspicaz que exige o terrível como exigiria um inimigo, inimigo digno, no qual experimentar a sua força? No que deseja experimentar, o que é o medo? O que significa justamente entre os gregos da melhor, da mais forte, da mais valorosa época, o mito trágico? E o fenômeno monstruoso do Dionisíaco? O quê? Dele nasceu, foi a tragédia que dele se originou? E de outro lado, a causa da morte da tragédia, o socratismo da moral, a dialética, a sobriedade e a alegria do homem teórico. O quê? Não poderia ser precisamente este socratismo um sinal do ocaso, do cansaço, da enfermidade, dos instintos que se dissolviam anarquicamente? E a alegria grega do helenismo posterior somente um arrebol? A vontade epicúrea contra o pessimismo somente uma preocupação do paciente? E a ciência, ela mesma, a nossa ciência? Sim, o que é que significa, visto como sintoma da vida, toda ciência? Para quê? Pior ainda, de onde procede toda ciência? Como? Constituirá a ciência somente um temor e um refúgio do pessimismo? Uma delicada, mas necessária defesa contra a verdade? E, falando moralmente, algo como covardia e falsidade? Falando imoralmente, uma astúcia? Oh, Sócrates, Sócrates, teria sido este o teu segredo? Oh, misterioso irônico, teria sido esta a tua ironia? 2. O que então compreendi? Algo horrível e perigoso, ou um problema com chifres, não necessariamente um touro, mas, em todo caso, um problema novo. Hoje diria ter sido o problema da ciência. Ciência tomada pela primeira vez em sentido problemático, duvidoso. Mas o livro em que meu ardor e suspeitas juvenis se manifestaram, que livro impossível deveria surgir de tal assunto antijuvenil? Composto de precoces e prematuros acontecimentos pessoais, recentes ainda, que jaziam todos no umbral do comunicável, colocados no terreno da arte, pois o problema da ciência não pode ser reconhecido no terreno da ciência. Um livro, talvez para artistas com inclinação secundária, de capacidade analítica e retrospectiva, isto é, para uma classe excepcional de artistas que é necessário procurar e que nem sequer se deseja encontrar, saturado de inovações psicológicas e mistérios artísticos, com uma metafísica artística no fundo. Uma obra da juventude, plena de coragem e melancolia juvenis, independente, tenaz e autônoma, mesmo onde parece curvar-se a uma autoridade e a uma veneração particular. Enfim, uma obra de principiante, também em todos os maus sentidos da palavra. Apesar de seu problema senilíssimo,
acometido de todos os erros da juventude, sobretudo com seu extenso em demasia, assalto e impulso, e, de outro lado, com respeito ao êxito que colheu, particularmente junto ao grande artista ao qual se dirigia, como para um diálogo, Richard Wagner, um livro provado. Quero dizer que satisfaz, pelo menos, os melhores de seu tempo. Já por isto deveria ser tratado com alguma consideração e com silêncio. Não quero, no entanto, ocultar o quanto me parece desagradável agora, como se me apresenta estranho depois de 16 anos, diante de um olhar mais idoso, 100 vezes mais mimoseado, mas de maneira alguma mais frio, de modo a também não se tornar mais estranho àquele assunto, do qual se atreveu a aproximar este livro temerário pela primeira vez. Ver a ciência através do artista, a arte, porém, através da vida. 3. Repito, hoje se me apresenta este livro como impossível. Chamo-lhe pesado, mal escrito, importuno, fantástico, sentimental, aqui e acolá adocicado até o feminino, desigual no tempo, sem desejo para o asseio lógico, muito convencido e, em virtude disso, ensoberbecendo-se das demonstrações, desconfiado contra a decência da demonstração mesmo, como livro para iniciados, como música para tais que, batizados para a música, estão unidos para comuns e raras experiências artísticas desde o começo das coisas. Como sinal de reconhecimento para parentes sanguíneos nas artes, um livro orgulhoso e entusiasta que se declarou, desde o princípio, mais contra a multidão profana dos letrados do que contra o povo, mas que, como seu efeito demonstrou e demonstra, deve saber atrair seus partidários para novos caminhos ocultos e novos sítios de baile. Aqui falava, em todo caso, confessava-se isto tanto com curiosidade quanto com desdém, uma voz estranha, o discípulo de um Deus ainda desconhecido que, por enquanto, se ocultou sob o capuz do erudito, sob o pesadume e a melancolia dialética do alemão, mesmo sob os maus modos do wagneriano. Encontrava-se aqui um espírito com necessidades estranhas, ainda anônimas, uma memória repleta de perguntas, experiências, obscuridades aos quais, mas como ponto de interrogação, se juntou o nome de Dionísio. Aqui falava, dizia-se com desconfiança, algo parecido com uma alma mística, quase frenética, que tartamudeia com dificuldade e caprichosamente. Incerta quase se deseja comunicar-se ou ocultar-se em uma língua estranha. Ela deveria ter cantado e não falado esta nova alma. Lastimável que não me atrevesse a dizer, como poeta, aquilo que naquele tempo disse como prosador. Talvez o conseguisse. Ou, pelo menos, como filólogo, pois ainda hoje falta aos filólogos descobrir e desbravar quase tudo neste terreno. Principalmente que há um problema e que os gregos, enquanto não encontrarmos uma resposta para a pergunta o que é o dionisíaco, se nos apresentam como dantes, desconhecidos e irrepresentáveis. 4. Sim, o que é o dionisíaco? Este livro contém a resposta. É um conhecedor que fala, um iniciado, discípulo de seu Deus. Talvez eu discorresse agora com mais precaução e menos eloquência sobre uma questão psicológica tão difícil como é a origem da tragédia entre os gregos. Questão fundamental é a relação do grego com a dor? Posto, pois, que tal fosse verdade, e Péricles ou Tucídides nolo dá a entender na grande oração fúnebre, de onde procederia o desejo contrário que surgiu cronologicamente antes.
A ânsia do feio, a estrita e firme devoção dos antigos helenos ao pessimismo, ao mito trágico, à imagem de todo terrível, mau, enigmático, destruidor, sinistro no fundo da existência. De onde procederia então a tragédia? Talvez do desejo, da força, da saúde superabundante, de plenitude? E que significação tem então, fisiologicamente, tal loucura, da qual nasceu tanto a arte trágica quanto a cômica, a loucura dionisíaca? O quê? Não será talvez necessariamente a loucura o sintoma da degenerescência, da ruína, da cultura tardia? Há, porventura, uma pergunta para alienistas, neuróticos de saúde? Da juventude do povo? O que indica aquela síntese de Deus e bode no sátiro? Por qual acontecimento pessoal, por que impulso teve o grego de representar-se o entusiasta dionisíaco e homem primitivo como sátiro? E no que se refere à origem do coro trágico, existiam naqueles séculos em que florescia o corpo grego e a alma grega se derramava plena de vida, exuberante, porventura entusiasmos endêmicos? Visões e alucinações que se comunicavam a congregações religiosas e comunidades culturais inteiras? Como? Se os gregos, justamente na pujança da juventude, tivessem a vontade do trágico e fossem pessimistas. Se fosse precisamente a loucura, para empregar um conceito de Platão que trouxe a Hélade as maiores bênçãos? E se, pelo contrário, se tornavam os gregos, precisamente na época de sua dissolução e fraqueza, cada vez mais otimistas, mais superficiais, mais afeitos a representações, portanto mais ardorosos, segundo a lógica e o racionalismo do mundo, isto é, também mais alegres e mais científicos? Como poderia, em desafio a todas as ideias modernas e preconceitos do gosto democrático, a vitória do otimismo, a sensatez preponderante, o utilitarismo prático e teórico, que é igual à democracia, da qual é contemporâneo, ser um sintoma de força que submerge da velhice próxima, do cansaço psicológico? E não precisamente o pessimismo? Era Epicuro um otimista quando paciente? Como se vê, é uma quantidade de perguntas difíceis com que se sobrecarregou este livro. Juntemos-lhe a questão mais difícil. O que significa, sob o ponto de vista da vida, a moral? 5. Já no prólogo a Richard Wagner é exaltada a arte, e não a moral, como a atividade propriamente metafísica do homem. No livro mesmo, reaparece múltiplas vezes a frase de que só é justificada a existência do mundo como fenômeno estético. De fato, o livro todo conhece somente um senso e contrassenso de artista por trás de todo e qualquer acontecimento. Um Deus, se assim se deseja, mas de certo somente um Deus artista, completamente induvidável e imoral, que quer permanecer igual a seu próprio prazer e magnificência, tanto no edificar como no destruir, no bem como no mal, que se livra do sofrimento das contradições, criando mundos por escassez de abundância e superabundância. O mundo, em cada instante, a conseguida salvação de Deus, como a sempre variável, a eternamente nova visão daquele que mais sofre, do mais contraditório, que só se sabe redimir na aparência. Esta metafísica do artista, toda ela, pode chamar-se um espírito que um dia defenderá, aconteça o que acontecer, contra a significação e interpretação morais da existência. Aqui se manifesta, quem sabe se pela primeira vez, um pessimismo além do bem e do mal.
Aqui fala e se formula aquela perversidade de caráter contra a qual não se cansou Schopenhauer de lançar, de antemão, as suas piores maldições. Uma filosofia que se atreve a colocar a própria moral no mundo das aparências, de degradá-la. E não somente entre as aparências, no sentido do termo técnico ideal, como também entre as ilusões, com aparência, imaginação, engano, interpretação, acomodação. Talvez se possa calcular da melhor maneira a profundidade desta inclinação imoral do cauteloso e hostil silêncio com que é tratado, no livro todo, o cristianismo. O cristianismo como a mais extravagante desfiguração do tema moral que até o momento tem ouvido a humanidade. Em verdade, não há maior contradição para a interpretação e justificação puramente estéticas do mundo, como é ensinada neste livro, do que a doutrina cristã, que é e quer ser somente moral, e que, com suas medidas absolutas, como, por exemplo, com sua veracidade de Deus, exila a arte, toda a arte para o reino da mentira, isto é, nega, maldiz e condena. Por trás de uma tal maneira de pensar e avaliar, que deve ser hostil à arte, enquanto é legítima, senti desde o princípio a hostilidade à vida, a grande e rancorosa repugnância contra a existência em si, pois toda a vida se fundamenta em aparência, arte, ilusão, ótica, necessidade de perspectiva e do erro. Foi o cristianismo desde o princípio, essencial e fundamentalmente, repugnância e tédio da vida na vida, que se revestiu, se ocultou, se fantasiou sob a crença numa existência diferente ou melhor. O ódio ao mundo, a maldição às afeições, o medo da beleza e da sensualidade, um além inventado para melhor poder maldizer o aqui, no fundo uma inclinação para o nada, o fim, o descanso, em direção ao sabá dos sabás. Tudo isto me parecia, assim como a inflexível vontade do cristianismo de só deixar valer os valores morais como a mais perigosa e mais lúgubre de todas as formas de uma vontade para o desaparecimento, pelo menos um sinal de profunda enfermidade, cansaço, esgotamento e empobrecimento da vida, pois diante da moral, principalmente da cristã, isto quer dizer, da moral incondicional, deve a vida continuamente ficar sem razão, em virtude de ser algo essencialmente imoral. Deve, finalmente, a vida, esmagada sob o peso do desprezo e do eterno não, como indigna de ser desejada, ser sentida como algo sem valor. A própria moral. Como? Não seria a moral uma vontade para a negação da vida, um instinto secreto de destruição, um princípio de ruína, um começo do fim? E, portanto, o perigo dos perigos? Contra a moral, pois, se volveu então com este livrinho de valor duvidoso o meu instinto, como um instinto afirmativo da vida, inventando uma doutrina e uma valorização fundamentalmente contrárias, puramente artística, anticristãs. Como a devemos chamar? Como filólogo e homem das palavras, a batizei, não sem alguma liberdade, pois quem saberia o verdadeiro nome do anticristo? Com o nome de um deus grego. A chamei Dionisíaca. 6. Compreende-se qual problema me atrevi tocar com este livro? Quanto sinto agora não ter tido então a coragem ou a imodéstia de permitir-me, em consideração a tais ideias e riscos próprios, também uma linguagem própria, que procurei penosamente exprimir com fórmulas kantianas e schopenhauerianas valorizações estranhas e novas,
que tanto se contrapunham ao espírito de Kant e Schopenhauer, quanto ao gosto destes. O que pensava Schopenhauer sobre a tragédia? O que dá a todo trágico o impulso para a elevação, diz ele. O mundo, como vontade e representação, é o esclarecimento do conhecimento de que o mundo, a vida, não poderiam dar verdadeira satisfação, e que, portanto, nosso apego não teria valor. Nisto consiste o trágico. Ele conduz, portanto, à resignação. Oh, quão diferente era o que Dionísio me dizia! Oh, quão afastada de mim, precisamente naquela época, se achava toda a resignação. Mas há algo pior neste livro, que sinto mais ainda do que ter obscurecido com fórmulas schopenhauerianas pressentimentos dionisíacos. O fato de haver estragado completamente o grandioso problema grego, como se me apresentou, com a mistura de assuntos os mais modernos, o haver concebido esperanças onde nada havia de esperar, onde tudo indicava claramente um fim próximo, que eu, fundando-me na última música alemã, comecei a confabular com um ser alemão, como se estivesse este a ponto de se descobrir e de se reencontrar. E isto numa época em que o espírito alemão, que não havia muito, teve a vontade de dominação sobre a Europa, a força para guiar a Europa, abdicou última e definitivamente, sob o pretexto pomposo da fundação de império, se converteu à mediana, à democracia e às ideias modernas. De fato, neste ínterim, aprendi a pensar desesperançado e desconsideradamente deste ser alemão e igualmente da atual música alemã, como sendo totalmente romântica e a menos grega de todas as possíveis formas artísticas, sobretudo uma estragadora de nervos, duplamente daninha num povo que ama a bebida e que honra a inclareza como virtude, e isto em sua dupla propriedade de narcótico embriagador e, ao mesmo tempo, ofuscante. À parte, naturalmente, de todas as esperanças precipitadas e de utilização errônea para o presente, com que, naquele tempo, estraguei o meu livro, continua o grande ponto de interrogação dionisíaco, como lá foi colocado, também no tocante à música. Como seria uma música, não mais de proveniência romântica, como a alemã, mas de proveniência dionisíaca? 7. Mas, meu caro, o que é romantismo se seu livro não é romântico? Pode-se levar o ódio contra a atualidade, a verdade e as ideias modernas mais adiante do que foi levado em sua metafísica artística? Que prefere crer no nada, no diabo mesmo, do que no agora? Não zumbe o ódio e o desejo de destruição sob toda a sua arte vocal de contraponto e sedução auditiva, uma resolução irada contra tudo que é agora, um desejo não muito distante do niilismo prático e que parece dizer: melhor ser nada verídico do que vós terdes razão, do que ficar com a razão a vossa verdade. Ouvi, senhor pessimista e divinizador da arte, ouvi com o ouvido bem aberto um único trecho de vosso livro, não aquela passagem sem eloquência, que poderia soar para corações e ouvidos jovens como capciosa e atraente. Não é esta, porventura, a legítima e real confissão romântica de 1830, sob a máscara do pessimismo de 1850? Atrás dela já preludia o final romântico comum e usual, ruína, colapso, volta e queda ante uma fé antiga, ante o Deus antigo. O que? Não é vosso livro, pessimista, também um pedaço de anti-helenismo e romantismo, mesmo algo tão embriagador quão ofuscante, em todo caso um narcótico,
um ponto de música mesmo, de música alemã. Mas ouça, imaginemos uma geração vindoura com este olhar impávido, com este traço do heróico para monstruoso. Pensemos e reflitamos no passo atrevido destes matadores de dragões, a audácia orgulhosa com que dão as costas a todas estas doutrinas de enfraquecimento do otimismo, para viver resolutamente no todo e absoluto. Não seria necessário que o homem trágico desta cultura, com sua autoeducação para a seriedade e o terror, desejasse uma arte nova, a arte do consolo metafísico, a tragédia, como desejaria a Helena que lhe pertence, exclamando com Fausto: não teria eu de, ó força desejada, trazer à vida a figura única e amada? Não seria necessário? Não, 3 vezes não. Oh, vós, jovens românticos, não seria necessário. Mas é muito provável que assim finde, que vós assim findais, isto é, consolados, como está escrito, apesar de toda a autoeducação para a seriedade e o terror. Consolados metafisicamente, enfim, como acabam os românticos, de maneira cristã. Não! Antes vós devieis aprender a arte do consolo do mundo de cá. Devieis aprender a rir, se vós, meus jovens amigos, de toda forma quereis continuar pessimistas. É possível que depois, como risonhos, mandeis ao diabo todo o consolo metafísico, precedido pela própria metafísica, ou, para exprimi-lo na linguagem daquele maléfico dionisíaco, cujo nome é Zaratustra. Levantai vossos corações, ó meus irmãos, alto, mais alto ainda, e não me esqueçais as pernas. Levantai também vossas pernas, bons dançarinos, e, melhor, firmar-vos-eis na cabeça. Esta coroa de risonho, esta grinalda de rosas, eu mesmo cingi esta coroa, eu mesmo santifiquei o meu riso. Não encontrei nenhum outro, bastante forte para isto, hoje. Zaratustra, o bailarino, Zaratustra, o leve, aquele que ensaia as asas, pronto a voar, acenando a todos os pássaros, pronto e findo, um bem-aventurado frívolo. Zaratustra, o adivinho, Zaratustra, o verdadeiramente risonho, não um impaciente, nem um absoluto, um que gosta de saltos e pulos. Eu mesmo cingi esta coroa de risonho, esta coroa de grinalda de rosas. A vós, ó meus irmãos, arremesso esta coroa, santifiquei o riso. Homens superiores, aprendei a rir. Assim falava Zaratustra. Sius Maria, Oberengadin, em agosto de 1886. Prólogo a Richard Wagner. Para manter afastadas de mim todas as possíveis dúvidas, agitações e mal-entendidos, a que darão lugar às ideias unidas nesta obra, em virtude do caráter estranho de nossa publicidade estética, e a fim de, também, poder escrever o prefácio com o mesmo prazer contemplativo, cujo sinal ela leva em cada folha, eternizando boas e enlevantes horas, represento-me o instante em que vós, ó meu ilustre amigo, recebereis este livro. Como vós, talvez após um passeio vespertino pela neve hibernal, reparando no Prometeu desalgemado no frontispício, ledes o meu nome e estais imediatamente convencido de que, contenha este livro o que contiver, o autor tem algo sério e importante a dizer, e também que ele, em tudo o que pensava, correspondia convosco como com uma pessoa presente e que somente poderia escrever algo relacionado com esta presença.
Vós lembrar-vos-ei então que eu, quando da publicação de vossa sublime dissertação festiva sobre Beethoven, isto é, de permeio à inquietude e grandiosidade da guerra recém-deflagrada, comecei a meditar sobre este assunto. Equivocar-se-iam aqueles que pensassem destes ensaios não serem mais do que uma oposição de excitação patriótica e gozo estético, de seriedade corajosa e jogo alegre. Muito ao contrário, verão estes com admiração, caso lerem atentamente este livro, com que sério problema alemão nós nos ocupamos. Um problema que por nós é colocado no centro das esperanças alemãs, como vértice e ponto de mudança. Para estes momentos será talvez ofensivo verem ser tomado tão a sério um problema estético. Isto se eles não reconhecerem na arte mais do que um alegre passatempo, um soar de campânulas prescindível para a gravidade da existência, como se nos fosse desconhecido o alcance desta comparação. Que sirva de aviso a essas pessoas sérias que estou convencido ser a arte a preocupação mais elevada e a verdadeira atividade metafísica desta vida, no sentido que lhe é dado pelo homem ao qual quero ter, como meu insigne precursor neste trajeto, dedicado a esta obra. Basileia, em fins do ano de 1871. A origem da tragédia. 1. Teremos ganho muito para a ciência estética ao chegarmos não só à compreensão lógica, mas também à imediata segurança da opinião de que o progresso da arte está ligado à duplicidade do apolínico e do dionisíaco. De maneira parecida com a dependência da geração da dualidade dos sexos, em lutas contínuas e com reconciliações somente periódicas. Estes nomes tomamos emprestados aos gregos, que manifestam ao inteligente as profundas ciências ocultas de sua concepção artística não em ideias, mas nas figuras enérgicas e claras de seu mundo mitológico. A ambas as divindades artísticas destes, Apolo e Dionísio, está ligado o nosso reconhecimento de que existe no mundo grego uma enorme contradição, na origem e nos fins, entre a arte plástica, a de Dionísio. Ambos os impulsos, tão diferentes, marcham um ao lado do outro, na maior parte das vezes em luta aberta e incitando-se mutuamente para novos partos, a fim de neles poder perpetuar a luta deste contraste, que a palavra comum arte somente na aparência consegue anular. Até que eles, afinal, através de milagroso ato metafísico do desejo helênico, aparecem unidos, produzindo por fim, nesta união, a obra de arte, tanto dionisíaca quanto apolínica, da tragédia ática. Para melhor apreciarmos ambos os impulsos, imaginemo-los, antes de mais nada, como mundos de arte separados do sonho e da embriaguez. Fenômenos fisiológicos entre os quais é possível notar uma contradição como a existente entre o apolínico e o dionisíaco. No sonho se apresentaram primeiramente, segundo a opinião de Lucrécio, as esplêndidas figuras divinas às almas humanas. No sonho via o grande escultor a fascinante estrutura dos membros de seres sobre-humanos, e o poeta helênico, inquirido sobre os segredos da produção poética, seria da mesma forma lembrado ao sonho e teria dado ensinamentos parecidos, como aos Hans Sachs nos mestres cantores. Meu amigo, eis a obra do poeta. Percebe seus sonhos e os interpreta. Acredita o verdadeiro, o humano destino. É-lhe mostrado ao sonhar, toda a arte poética e todo o poetar. Nada mais é que uma interpretação contínua. O belo brilho dos mundos de sonho
em cuja produção o homem é um artista perfeito, é condição de existência para toda a arte plástica, e também, como veremos, de uma parte essencial da poesia. Gozamos a imediata compreensão da figura, todas as formas falam conosco, nada há de indiferente e desnecessário. Na vida mais elevada desta verdade de sonho, ainda temos o sentimento transparente de sua aparência. Pelo menos é esta a minha experiência, para cuja continuidade e normalidade teria eu de citar diversos testemunhos e os ditos dos poetas. O filósofo tem mesmo o pressentimento de que também sob esta realidade em que vivemos e somos, se encontra oculta uma bem diferente, e que, portanto, também ela é aparência. E Schopenhauer indica mesmo o dom que há alguns homens, e todas as coisas parecem meros fantasmas ou sonhos, como sinal de aptidão filosófica. Assim como o filósofo se porta perante a realidade da existência, assim se comporta o homem, artisticamente impressionável, perante a realidade do sonho. Ele gosta de contemplar, e contempla atentamente, pois é por estas imagens que ele interpreta a vida e com estes acontecimentos se exercita para a mesma. E não são só as imagens agradáveis e alegres que experimenta em si com aquela compreensão ilimitada. Também o grave, melancólico, triste, sombrio, os repentinos impedimentos, as imposições do acaso, as esperanças angustiosas. Enfim, toda a divina comédia da vida com o inferno passam por ele, não só como um jogo de sombras, pois ele vive e sofre com estas cenas. E mesmo assim, não sem aquele pensamento, passageiro na aparência. E talvez haja quem se lembre, como eu também me recordo, de ter, de permeio com os perigos e sustos do sonho, exclamando para si encorajadoramente: é um sonho, quero continuar a sonhá-lo. Assim como também dizem existirem pessoas capazes de continuar a causalidade de um mesmo sonho por 3 ou mais noites consecutivas. Fatos que atestam claramente que o nosso ser interior, o fundamento comum de todos nós, recebe o sonho como necessidade prazenteira e com profunda alegria. Esta necessidade prazenteira do conhecimento do sonho foi exprimida, da mesma forma, pelos gregos mediante o seu Apolo, como deus de todas as formas criativas e, ao mesmo tempo, o deus adivinho. Ele que, segundo a sua raiz, é o brilhante, a divindade da luz, domina outro sim o belo brilho do mundo fantasia interior. A verdade excelsa, a perfeição destes estados em contraposição à realidade cotidiana, inteligível em partes, assim como a consciência profunda da natureza, que sana e auxilia em sono e sonho e, ao mesmo tempo, a analogia simbólica da capacidade de adivinhar e, em geral, de todas as artes, pelas quais se faz a vida possível e digna de ser vivida. Mas, mesmo aquela tênue linha que a representação sonhada não deve atravessar, para não parecer patológica, pois, em caso contrário, nos enganaria a aparência como verdade nua e crua, não deve faltar a imagem do Apolo. Aquela limitação medida, livre de sentimentos mais selvagens, aquela tranquilidade sábia do Deus escultor. Seu olhar deve ser radiante, correspondente à sua origem. Também, quando irado, se deve refletir nele o brilho formoso. E assim valeria para Apolo, num sentido excêntrico, aquilo que diz Schopenhauer do homem preso no véu de Maia. Mundo como vontade e representação. Primeiro volume. Como no mar tormentoso, que, limitado por todas as partes, eleva e abaixa com bramidos montanhas de água,
Está num barco o marinheiro confiando na frágil embarcação. Assim se situa. Num mundo de torturas, tranquilo o indivíduo apoiado no véu e confiando no princípio de individuação. Sim, poder-se-ia dizer de Apolo que nele recebeu a confiança inabalável naquele principium, a sua mais excelsa expressão. E deseja-se mesmo designar Apolo como o magnífico quadro divino do Principii Individuationis, de cujo gosto e olhar falariam para nós todo o desejo e sabedoria da aparência, inclusive a sua beleza. No mesmo capítulo, descreveu-nos Schopenhauer o tremendo espanto que se apodera do homem quando ele, repentinamente, se engana nas formas de conhecimento do fenômeno, no qual o princípio da razão, em alguma de suas representações, parece sofrer uma exceção. Quando juntamos a este espanto o êxtase agradabilíssimo que no mesmo romper do Principii Individuationis brota do mais íntimo do homem, mais ainda da natureza, então lançamos um olhar ao ser do dionisíaco, que mais ainda se aproxima de nós pela analogia da embriaguez, ou por meio da bebida narcotizante, que por todos os homens e povos primitivos é cantada em hinos, ou por ocasião do imenso aproximar da primavera, que atravessa toda a natureza cheia de alegria. Acordam aquelas emoções dionisíacas em cujo aumento desaparece o subjetivo sob completo esquecimento de si mesmo. Na Idade Média alemã também se dobravam, sob idêntica força dionisíaca, hordas sempre crescentes, cantando e dançando de lugar para lugar. Nestes dançarinos de São João e São Vito, reconhecemos os coros báquicos dos gregos, com sua pré-história na Ásia Menor, até Babilônia e aos saqueos entusiastas. Existem homens que, por falta de experiência ou por estupidez, se afastam de tais aparecimentos como de doenças populares, ironizando-as ou as lamentando, no sentir da própria saúde. Estes pobres não suspeitam de como se torna cadavérica e fantasmagórica esta sua saúde, quando por eles passa, tormentosa, a vida ardente de entusiastas dionisíacos. Sob a magia do dionisíaco, não só se fecha novamente a aliança entre homem e homem. Também a natureza estranha, inimiga ou subjugada, torna a celebrar sua festa de reconciliação com seu filho perdido, o homem. Espontaneamente oferece à terra as suas dádivas, e pacíficas se aproximam as feras das rochas e do deserto. O carro de Dionísio está coberto de flores e coroas. Sob seu jugo marcham a pantera e o tigre. Transformando-se a canção da alegria de Beethoven numa pintura, e não se ficando atrás com a imaginação quando os milhões no pó se afundam. Então é possível aproximar-se do dionisíaco. Agora é o escravo homem livre. Agora todas as cadeias fixas, inimigas, se rompem que, pela penúria, pelo capricho ou pela moda insolente foram estabelecidas entre os seres humanos. Então, por ocasião do evangelho da harmonia mundial, cada qual se sente com o seu próximo, não somente unido, reconciliado, fundido, mas uno, como se o véu de Maia tivesse sido partido e somente ainda revoluteasse ante o misterioso uno primitivo. Cantando e dançando se externa o homem como membro de uma comunidade elevada. Ele esqueceu o andar e o falar e está em caminho de, dançando, elevar-se nos ares. Seus movimentos manifestam encantamento. Assim como agora falam os animais e a terra produz leite e mel,
Também dele soa algo de sobrenatural. Ele se sente um deus. Vagueia ele mesmo agora tão extasiado e excelso como, em seus sonhos, via vagar os deuses. O homem não é mais artista, é obra de arte. A potência artística da natureza inteira, para a máxima satisfação do uno primitivo, aqui se externa sob os estremecimentos da embriaguez. A argila mais nobre, o mármore mais precioso aqui é trabalhado. É o homem. E aos golpes de cinzel do artista dionisíaco mundial soa o chamado misterioso de Eleusis. Vós vos principitais, ó milhões? Pressentes o Criador, ó mundo? 2. Consideramos até o momento o apolínico e seu contraste, o dionisíaco, como forças de arte que emergem da própria natureza sem mediação do artista humano, e nas quais se contentam por enquanto e de modo direto seus impulsos artísticos. Por um lado, como o mundo configurado pelos sonhos, cuja perfeição se encontra sem qualquer relação com a elevação intelectual ou a formação artística individual. Por outro lado, como verdade embriagadora, que também não leva em consideração o indivíduo, mas que chega a procurar destruí-lo e redimi-lo por um sentimento místico de união. Com respeito a estes estados artísticos imediatos da natureza, é qualquer artista um imitador. Ou o artista apolínico dos sonhos, ou o artista dionisíaco da embriaguez, ou, finalmente, como por exemplo na tragédia grega, ao mesmo tempo o artista do sonho e da embriaguez. Como tal devemos imaginá-lo, como ele, na bebedice dionisíaca e no místico autoabandono, cai vacilante, solitário e separado dos coros entusiastas. E como se lhe revela, por influência do sonho apolínico, seu próprio estado. Isto é, sua unidade com o fundo mais íntimo do mundo numa visão alegórica. Depois destas suposições e comparações gerais, aproximamo-nos dos gregos, para reconhecer em que grau e até que ponto estavam neles desenvolvidos aqueles impulsos artísticos da natureza. E é por meio deste reconhecimento que seremos capazes de entender melhor a relação do artista grego com seu original primitivo, ou apreciar a expressão aristotélica, a imitação da natureza. Dos sonhos dos gregos só é possível falar, apesar de toda a literatura e das numerosas anedotas referentes aos sonhos, com suposições, mas, não obstante, com uma certa segurança, com a capacidade plástica, incrivelmente segura e certa, de seu olhar juntamente com seu claro e franco desejo da cor, não nos poderemos abster de, para a vergonha de todos os pósteros, também para a causalidade lógica e o contorno, cores e grupos, pressupor uma sucessão de cenas comparadas com seus melhores quadros, cuja perfeição nos permitiria, se uma comparação fosse possível, considerar os gregos que sonham como Homeros e Homero como um grego que sonha, num sentido mais profundo do que quando o homem moderno, com respeito a seus sonhos, se compara com Shakespeare. Pelo contrário, não necessitamos falar só de conjecturas, quando falamos da enorme diferença que separa os gregos dionisíacos dos bárbaros dionisíacos. Em todos os pontos do mundo antigo, para aqui deixar de lado o mundo novo, de Roma à Babilônia, temos comprovações da existência de festas dionisíacas, cujo tipo se compara ao tipo grego, no melhor dos casos, como o sátiro barbudo, a quem o bode emprestou nome e atributos, se compara ao próprio Dionísio. Quase em todos os lugares se situava, como nestas festas,
uma desenfreada indisciplina sexual, cujas ondas passavam por cima de todo o sentimento de família e de suas leis veneráveis. Justamente as bestas mais selvagens da natureza aqui se desencadeavam, até aquela mescla abominável de luxúria e crueldade que sempre me pareceu a bebida das bruxas, propriamente dita. Contra os sentimentos febris de tais festas, cujo conhecimento veio ter com os gregos por todos os caminhos de mar e terra, estavam estes, ao que parece, durante um bom lapso de tempo completamente seguros e protegidos pela figura de Apolo, que aqui se erigia em todo o seu orgulho e que não podia opor a cabeça de Medusa a nenhum poder mais perigoso que a este. Poder dionisíaco grotescamente rude. É a arte dórica na qual se perpetuou esta atitude majestosa e repelente. Mais duvidosa e mesmo impossível se tornou esta resistência quando, afinal, provenientes da raiz mais profunda do helênico, impulsos semelhantes abriram seu caminho. Então se resumia o atuar do deus délfico em tirar ao poderoso adversário, mediante uma reconciliação oportuna, a arma destruidora das mãos. Esta reconciliação é o momento mais importante na história do culto grego. Onde quer que se fixe o olhar, são visíveis as transformações oriundas deste acontecimento. Foi o armistício entre dois adversários, com firme demarcação de limites que tinham que ser conservados agora, e com a remessa periódica de presentes honoríficos. No fundo, porém, o abismo, entre eles existente, não tinha sido vencido. Se, porém, olhamos para o poder dionisíaco, que sob a pressão daquele tratado de paz se manifestou, então reconhecemos, em comparação com aqueles saqueus babilônicos, o retorno do homem ao tigre e ao macaco, nas orgias dionisíacas dos gregos, o significado de festas de redenção do mundo e dias de glorificação. É somente neles que a natureza alcança seu júbilo artístico. É só com eles que o rompimento do principii individuationis se torna um fenômeno artístico. Aquela abominável bebida de bruxas, de luxúria e crueldade não tinha poder aqui. Somente a estranha mistura e dualidade nos afetos dos entusiastas dionisíacos a ela recorria, assim como os remédios nos fazem lembrar os venenos mortais. Aquela aparência de que dores provocam o prazer e que o júbilo tira sons lastimosos do peito. Da alegria suprema soa o grito de horror, ou um lamento anelante sobre uma perda irreparável. Daquelas festas gregas irrompe um impulso sentimental da natureza, como se ela tivesse que lamentar seu desmembramento em indivíduos. O canto e a linguagem mímica de tais entusiastas diferentemente dispostos foi para o mundo grego-homérico algo de novo e inaudito. E principalmente a música dionisíaca lhe provocou sobressalto e terror. Se a música já era, aparentemente, conhecida como uma arte apolínica, então só o era como ondulação do ritmo, cuja força criativa era desenvolvida para a representação de estados apolínicos. A música apolínica era a arquitetura dórica em sons, mas em sons somente indicados, como são próprios da cítara. Cuidadosamente se manteve à distância, como não apolínico, o elemento que perfaz o caráter da música dionisíaca, e com isto da música propriamente dita, a força comovedora do som, o curso unitário da melodia e o mundo incomparável da harmonia. No ditirambo dionisíaco é impelido o homem para o maior aumento de suas aptidões simbólicas. Algo jamais sentido se precipita para a manifestação, a destruição do véu da Maia.
O fato de ser uno como gênio da espécie e até mesmo da natureza. Agora, o ente natureza deve exprimir-se simbolicamente. É necessário um novo mundo dos símbolos. Primeiramente, todo o simbolismo corporal. Não somente o simbolismo da boca, do rosto, da palavra, mas o mimismo completo da dança, que movimenta todos os membros em ritmo. Depois crescem intempestivamente as outras forças simbólicas, as da música em ritmo, dinamismo e harmonia. Para se compenetrar deste desencadeamento geral de todas as forças simbólicas, o homem já deve ter alcançado aquela altura de abandono próprio que deseja expressar-se simbolicamente. Portanto, o servidor ditirâmbico de Dionísio é somente compreendido por seu semelhante. Com que assombro devê-lo-ia fitar o grego apolínico, com um assombro tanto maior quanto a ele se juntava o terror, pois reconhecia que tudo aquilo não lhe era tão estranho, e até que sua consciência apolínica somente lhe cobria este mundo dionisíaco como um tênue véu.